aqui é o Goldfish Unaco Clube. O nosso objetivo é compartilhamento de conhecimento sobre o mundo dos quinguios e a gente tem utilizado esse canal para arquivar as conversas que a gente tem a respeito da nossa rotina na criação, seleção, problemas, aprendizados, frustrações e tudo que vai acontecendo na nossa rotina, com o objetivo de deixar esse material disponível para consulta e promover crescimento através do conhecimento. Essa questão do descarte dos peixes é uma questão complicada, mas eu achei legal aquele bate-papo que a gente teve lá, e inclusive com a participação do Douglas também, porque não adianta a gente passar o abacaxi para uma pessoa menos habilitada que nós. Então, já há algum tempo, obviamente, tem variações de casos e casos, mas, no geral, peixe descarte chama descarte porque ele precisa ser descartado, porque se ele não serve para a gente, ele tem alguma limitação física, ele tem alguma limitação de alimentação, e não adianta a gente querer passar isso para uma pessoa para frente, primeiro porque essa pessoa não está habilitada e não está preparada para lidar com essa situação, e outro, que eu acredito que seja uma frustração para quem está querendo curtir os peixes e aprender um pouco com isso e tudo mais, começar logo enfrentando uma barra pesada de um animal que te dá trabalho e que gera frustração e um trabalho extra, né? Uhum. Sem dúvida. Eu aqui tenho a seguinte conduta. Ver se ajuda a clarear um pouco para o pessoal. Eu mantenho 2 caixas onde eu vou julgando os descartes, porque, como aqui tem várias escolas infantis, vem o período lá da escola, da pescaria, parará, e eu faço essas doações para o pessoal, para a meninada, porque vai pegar o bichinho, curtir um pouquinho, vai acabar eliminando o bicho mesmo, infelizmente, né? Mas para ter esse recurso disponível para o pessoal. Quem vai trabalhar com seleção não tem saída, você tem que fazer seleção e descartar aquilo que está fora de padrão. Ou, se você tiver espaço à vontade para ir juntando, acumulando descartes, faça, né? O que não é realidade para a maioria ou quase todo mundo. Porque, na realidade, dependendo do cruzamento que você faça, você pode ter uma série de indivíduos totalmente fora de padrão, sem qualidade. Inclusive, foi um dos pontos que eu pensei na reunião passada para a gente discutir hoje, mas um pouquinho mais para frente. Então, quando você trabalha com seleção, você não tem muita saída. Ou você descarta, ou você descarta. Aí, sim, a forma de descartar é que cada um tenha que procurar aquilo que ache mais apropriado para o seu contexto. Não tem como você manter todo mundo. Não tem. E você ficar investindo e tendo gasto com peixes que estão totalmente fora do padrão é só despesa e sem resultado depois, além de ficar com um espaço ocupado. Então, se vai trabalhar com seleção, não tem saída. E você me fez lembrar, uma das nossas reuniões, acredito que deve ser lá, número 3, 4, 5 no máximo, quando você tratou do tema da larvicultura, porque quanto mais cedo você opta por descartar, facilita enormemente o processo, não só pela redução no investimento, no gasto com alimentação, no trabalho com troca de água, limpeza e qualidade de água, mas também porque os peixes são pequenininhos e é muito fácil servir eles de alimento para peixes maiores. O que, do ponto de vista, porque aí nessa hora, muitas vezes a gente vê entrando um julgamento de valor e tudo mais, mas a gente está fazendo o que aconteceria na natureza, né? Sem dúvida. Na natureza, se nós pensarmos numa questão de reprodução,
né? Ocorreu uma desova, nasceu uma filhotada. Quer dizer, primeiro nem nasce tudo, porque grande parte já é consumida ali no estágio de ovo. Outros, em estágio de embrião. Daqueles que nasceram, quem vai chegar à fase adulta, geralmente são alguns raros exemplares que sobreviveram ao processo seletivo natural, que é com o aspecto de repor, né? Recompor a população. É isso aí, não tem muita saída. Na natureza, é isso que acontece, né? Então, num processo de seleção, também não tem muita saída. Selecionar aqueles melhores para que você possa manter um padrão. Haja visto que nós temos que ter em mente, né, que essas variedades, as raças de quingos que nós temos hoje, são resultantes de um processo seletivo de dezenas, para não dizer centenas de anos, né, que se você descuidar, em pouco tempo você perde a raça. Você leva a um processo de degeneração no padrão de qualidade. Então, ou você faz, não tem saída. É isso aí. São duas situações. Uma delas eu até postei lá no grupo, né? Que teve uma desova, percebi uma perseguição no aquário, na verdade, né? Tem um aquário de aproximadamente 300 litros na sala, né? E tinha uma perseguição, coincidentemente, daqueles peixes que eu tinha postado anteriormente, aquele casal de Rio King, né? Que a gente já chegou até, alguns colegas até se manifestaram, tal, né? E coincidentemente, a perseguição era entre eles, né? Que, na verdade, um deles eu tinha dúvida se era macho ou fêmea, e, na verdade, era o macho. Então, eu fiz a extração, pelo menos achei que tinha feito. Os ovos, ok, coloquei na bacia, tudo certinho, né? Mas não houve fecundação. Provavelmente eu não fiz a extração adequadamente do macho, né? Acredito eu. Ou ele não estava preparado, apesar de estar fazendo perseguição, né? Eu aguardei vários dias, na verdade, né? Mas não houve. Na verdade, os ovos começaram a ficar opacos logo no segundo dia, né? Então não tive êxito, né? Agora, curiosamente, né, esse aquário que eu disse que tem na sala, que tem 300 litros, ele tem um SAMP de uns 90 litros aproximadamente, sabe? Esse SAMP, ele tem 3 compartimentos. O compartimento inicial, que é o da descida, né, onde chega a água do aquário, né? É um compartimento onde tem um pouco de cerâmica, eu coloco ali um perlon, ou então alguma espuma, etc., para reter um pouco a carga sólida, né? Aí tem um segundo compartimento, onde geralmente fica mais mídia biológica mesmo, né? Mais cerâmicas, etc. Às vezes algumas rochas, eu tenho algumas rochas calcárias, tal, eu ponho ali, né? E essa água, ela verte, né, num sistema de aeração feito por vidro mesmo, né? Aquelas janelinhas de vidro, né? Que você coloca 2, 3, né? E passa para o terceiro compartimento, que é onde a gente tem a bomba de recalque, né, que joga a água para cima de novo para o aquário, né, uma bomba ela trabalha mais ou menos com 4.000 litros hora, 5.000 litros horas, mais ou menos, né, que circula essa água. Para minha surpresa, quando eu fui fazer a limpeza, né, porque a limpeza desses compartimentos eu faço a cada semana, a cada 10 dias, dependendo da carga que eu observo visualmente ali, né, a sujeira que circula, né? E fica retida no SAMP embaixo. Para minha surpresa, nesse terceiro compartimento, que é o da bomba de recalque, tinha uma filhotada lá, uns 20 filhotes. Ou seja, houve a desova lá em cima, a fecundação, isso desceu pelo sistema todo, né? Provavelmente na forma de ovos ainda, né, porque senão não teria sobrevivido os filhotes lá, porque esse aquário tem mais peixes, né, ele tem uns 9 peixes, não teriam sobrevivido lá, com certeza, os ovos, né, então esses ovos devem ter descido, passaram pelos compartimentos, né, e ficaram retidos no último deles, que é onde tem o recalque. E ali houve os nascimentos, eu não vi, inclusive
os filhotes estão crescendo maravilhosamente bem, num ambiente que talvez não seria o mais adequado, apesar de que já está aerado, né? A água já desceu, já passou por 2 compartimentos pelo menos. A única coisa que eu fiz, eu resolvi largá-los lá para ver o que ia acontecer de fato, né? Fiquei mais receoso, como eram muito pequenos ainda, fiquei receoso em transferi-los e perdê-los, né? Em função de alguma, mesmo pegando a água do aquário, etc., né? Falei, não, vou deixar aqui. Alguns deles já estavam um pouquinho maior, sabe? Já tinham alguns dias. E aí, o que aconteceu? Eu deixei lá. A única coisa que eu fiz foi colocar um pouco de alimento ali. Inicialmente, uma ração fininha. Aí eu consegui uns náuplios, né, de artêmia, que eu adquiri. E comecei a colocar. Eu não observei eles comendo os náuplios. Eles estão mais... se alimentando das paredes, inclusive nem limpei, né? Porque se eu limpasse eu ia tirar o alimento que estão nas paredes, né? Estão se alimentando de algas e algum resto de alimento que sobrevive a esses estágios anteriores, né? E estão crescendo, assim, hoje mesmo, pela manhã, eu estive olhando, eles estão adquirindo, vamos dizer assim, estão crescendo rapidamente, sabe? E sem cuidado basicamente nenhum, eu não tive cuidado nenhum, nem na desova, né? Então foi uma experiência curiosa, tudo bem que foi inesperada, né? Mas mostra que os bichinhos, muitas vezes a gente, né, acaba que tem um excesso de cuidado, igual eu tive com os ovos, inclusive, né, com o que nasceu, tudo bem que eu acho que foi um erro na extração mesmo do macho, né? Mas eles... sobreviveram e estão crescendo bem, né? Vou aguardar mais um tempo, na hora que eles pegaram um tamanho maior, vou retirá-los, né? Para um outro aquário, né? Mais adequado, obviamente, né? Mas, por enquanto, nessa fase de larva para lebiste, vamos dizer assim, né? Eles estão muito bem, né? Assim, aparentemente, né? Mas é uma curiosidade, né? Simplesmente para ver que nem os ovos também, eles são bem... aparentemente resistem bem, né? Porque eles passaram por vários tombos nessa história toda que eu falei, né? Ou seja, tem um desnível de mais de 1 metro entre o aquário e o SAMP. 1,20 m, 1,30 m entre a queda d'água lá do aquário, na parte superior do aquário, com a chegada no SAMP embaixo, sabe? Esses ovos, eles desceram na coluna d'água ali, no meio da turbulência da coluna d'água. Então, assim, eu fiquei surpreso por isso, né? Os ovos, aparentemente, são bem resistentes. Foi a minha surpresa. Achei que eles iam... não imaginava que eles não se estragariam facilmente, né? Por impacto, né? Vamos dizer assim. Mas é isso, só uma curiosidade, vamos dizer assim, né? Hermínio, deixa eu te perguntar, e a bomba não suga eles? Pois é. Aí, o que eu fiz? A bomba que eu tenho, quer dizer, antes eu não sei, pode ser que sugou uma parte, né? Talvez tenha sugado, jogou lá para cima e os peixes pegaram, né? Ou voltou para o aquário, né? Sim. Agora, a parte que eu encontrei lá, 21 filhotes, né? Imediatamente eu reduzi, minha bomba, ela tem controle, né? Então eu reduzi um pouco a vazão, né? Passei para 3.000 e peguei e coloquei uma redinha, né? Inicialmente até uma redinha dessas de capturar os peixes dentro de aquário mesmo, e coloquei na entrada dela, né? Só para os peixes servir de anteparo para os filhotes, né? Eu tenho uma rede que os furinhos são bem pequenos, né? Então eu protegi, né, para evitar que a bomba aspire os filhotes e mande eles para cima, né? Tem uma situação que talvez o Hermínio não tenha avaliado. É possível que esses filhotes, inclusive, nem sejam dessa desova aí, mas pode ser de outra anterior, que você não tenha detectado. Primeiro aspecto, né? Para eles estarem, inclusive, assim, conseguindo nadar e conseguindo fugir da sucção da bomba, né? E você falou já tem uns bichinhos grandes, deve ser coisa anterior. E nessa transição de você dizer do impacto de descer os ovos, cair no primeiro compartimento, às vezes os ovos descem, colam, né, se ligam em algum substrato
Daí nasce a larva que vai transferir para outro compartimento, depois para outro. Na realidade, esses bichos têm alguns recursos muito interessantes. Tanto é que tem alguns estudos que demonstram, é um negócio muito maluco e, a princípio, assim, você fica olhando, será que isso é fato? Será que isso é possível? Né? De ovos de peixe transitarem pelo tubo digestivo de peixes que são transferidos ou que são comidos, ou tanto os ovos quanto os peixes, e serem transportados em tubo digestivo de aves para outro local e eclodirem em outro local. Quer dizer, a natureza é um negócio assim que nos surpreende o tempo todo. Né? O que nós conhecemos disso é muito pouco, né? Nesse contexto. Então, é muito comum nós termos surpresas. E que bom que nós temos surpresas e positivas, né? Isso é muito bom. Então, tem algumas possibilidades aí. E eu acho que é isso aí mesmo. E a gente vai, a cada situação, aprendendo com novas possibilidades. E isso é que é o bacana. A gente está Mauro, aberto, né, a mente para aprendizados novos. Isso é o melhor que tem. Mauro, com certeza não é da mesma desova. Né? Porque foi um dia depois, na verdade. E aí já tinha alguns filhotinhos um pouco já maiorzinhos. Então, quer dizer, não daria tempo de nascer um dia só, enfim. Agora, uma coisa que eu observei é o seguinte, que, aliás, já tem alguns dias, né? É a mesma fêmea, a perseguição é sempre na mesma fêmea com os dois machos. Na verdade, tem na verdade, é um euquim e um fanteio normal que está perseguindo ela, sabe? Então, a fêmea, eu acredito que seja a mesma. O macho é que eu tenho dúvida, porque tem dois, sabe? Então, vamos ver o que vai sair aí na filhotada aí, né? Na medida que for crescendo, para observar, né? Sim, normalmente, quando a fêmea desova, dependendo das condições de temperatura, nutrição, iluminação, com uma semana, 10, 15 dias, está desovando de novo. Os kings fazem desova parcelada. Então, a fêmea é capaz de fazer várias desovas. Eu esqueci de falar, eu coloquei também, anteontem, eu coloquei um aguapé lá dentro do aquário, né? Porque eu vi que ela estava desovando, eu vou colocar o aguapé ali para ver se aparece alguma coisa, né? Aí ontem eu tirei o aguapé com um conjuntinho bom de ovos também, sabe? E coloquei numa bacia. Aí eu fiz o processo, né? Tirei, coloquei numa bacia, peguei a mesma água do aquário, naturalmente, coloquei numa bacia e estou aguardando lá. Agora vai fazer... vamos ver, né? Só que hoje eu não vou poder olhar. Amanhã eu vou dar uma olhada para ver se teve algum resultado, pelo menos no aspecto do ovo ali, se dá para enxergar alguma coisa. Né? Beleza. Eu tenho dois comentários aí, Hermínio. Primeiro, com relação à resistência dos ovos, eu acho que a resistência é bem maior do que a gente imagina. Estou falando isso porque quando a gente vai fazer aquelas limpezas dos ovos fungados, você esbarra nos ovos ao lado, você aperta os ovos, e se ele não romper, ele vai nascer do mesmo jeito, e ele tomou uma pressão gigantesca para a proporção ali para o tamanho, né? Agora, com relação à questão da extrusão do sêmen do macho, você vai ver que depois que você fizer algumas, você vai encontrar o local da pressão, porque eu não sei qual foi o local que você pressionou, mas se você pressionou pela parte ventral, você não vai ter uma boa extrusão. A boa extrusão ela está na lateral, mas ainda é um pouquinho acima, um pouquinho... aí vai depender da morfologia do peixe, né? Mas ela é um pouquinho na lateral, e você vai encontrar isso depois de algumas extrusões. O local de pressionar, tem machos que às vezes você acha assim, esse macho não está produzindo bem. E aí quando você acha o lugar, aí tem uma produção interessante. Entendi. Só para citar que eu tive uma experiência semelhante, que logo que eu montei a caixa d'água, ela era na parte externa da casa, então eu coloquei uma UV, né, para evitar de ficar aquela água verde, né?
E o que que aconteceu? Houve uma desova, né, uma desova grande, então os ovos foram sugados pela bomba do UV, passaram pelo UV e foram para uma jardineira que eu tinha com aguapé. E eu, né, nem tchum lá, porque eu não tinha visto a desova ocorrer, ela ocorreu de madrugada. Aí, algum tempo depois, uma semana, 10 dias depois, eu fui limpar a jardineira e encontrei 10 filhotes. Tá? Já estavam bem grandinhos, né? Então, os ovos foram para a jardineira, provavelmente aderiram na raiz do aguapé e eclodiram lá e estavam se desenvolvendo lá normalmente. Olha só, receberam ainda a radiação. Eles não vieram com uma capinha, com um S assim, não, né? De super. Acho que a gente podia conversar um pouquinho da microftalmia, porque o cara que vai ser o ponto principal do nosso papo de hoje, né? Uhum. Considerando o nosso processo introdutório, acho que eu vou falar um pouquinho sobre a questão da microftalmia, porque foi algo que me chamou a atenção. Reforço que foi um único caso que isso me aconteceu, porque também foi a única vez que eu fiz isso, mas que foi muito marcante para mim. Esses peixes que apresentam modificações oculares, né, no caso do Chotengan, Surihoghan, os Demequins, em termos de processo de evolução, entre aspas, de seleção, caminhando, né, eles vão se distanciando das variedades, das raças não tão diferenciadas assim. E, por acaso, eu fiz um cruzamento usando um olho de bolha com um peixe, um fanteio na época, e da filhotada que nasceu, vários peixinhos tinham microftalmia. Eu nunca tinha visto isso até então. E o curioso que, assim, era uma microftalmia, você olhando o olho do peixe, ele só tinha um pontinho. A gente estava discutindo na nossa reunião passada a questão da pupila, do Chotengan, a simetria, tamanho, que elas fossem semelhantes, né? E esses bichinhos, assim, me fez lembrar, na época até andei procurando um pouco a respeito daqueles peixinhos de caverna do grupo Astyanax, dos lambarizinhos, que tem um grupo que evoluiu em caverna e eles são cegos. E foram feitos estudos fazendo o cruzamento deles com peixes do mesmo gênero, né, e que não apresentavam isso. E tem uma variabilidade nos descendentes. E eu fiquei extremamente curioso com aquilo, mas não foi para frente, porque, infelizmente, esses peixinhos que nasceram com microftalmia, eles foram até um ponto e depois foram morrendo. Eles não evoluíram mais. E isso me deixou assim, muito intrigado, porque a origem foi exatamente o cruzamento de um bolha com um peixe, vamos dizer assim, entre aspas, mais primitivo, comparando a árvore genealógica dos peixes. E o que me chama a atenção e que eu queria reportar é que, quando nós fazemos cruzamentos de raças que já estão estabelecidas e que estão muito distintas, muito longe em termos evolutivos, você pode ter muitas surpresas, principalmente aquilo que nós já conversamos antes, de nascer um monte de peixes comuns. Uhum. A Roberta me questionou quando eu comentei com ela de ter feito o cruzamento de uma fêmea albina, que é de linha de telescópio, mas ela não é telescópio, com um olho de bolha. Ela me perguntou, e aí as caudas, como é que estavam? Olha, cerca de 40%, 50% dos filhotes em F1, tudo de cauda simples. Tudo de cauda simples.
e sendo que tanto o bolha quanto a fêmea, a albina, com as 4 lóbulos, com a boa cisão na parte superior, né? E nasceu uma filhotada enorme, mas enorme, né? De cauda simples. Então, toda vez que você mistura raças que estão seletivamente distantes, a chance de aparecer peixes retrocedendo no processo de seleção é enorme. E aí, óbvio, que nós temos que fazer o quê? A minha intenção no cruzamento era caminhar para fazer depois bolha albino. Então, desses peixes que nasceram, o F1, né, eu já tive desova, estou com 2 desovas deles, que isso foi no ano passado. A incidência de peixes de cauda simples está um pouco menor do que no F1, que foi cruzamento de F1 com F1, né? E vamos aguardar para ver, que estão todos novinhos. Então, quando às vezes a gente imagina de fazer um cruzamento, de criar uma variedade nova, assim, a coisa não é tão simples assim. São muitos fatores envolvidos, muitas características genéticas que a gente não tem domínio ainda, se é que vamos ter um dia, que é outra realidade, né? Eu estou fazendo esse relato para ajudar a clarear, porque o pessoal fica muito na expectativa. Não, eu vou pegar esse peixe com aquele outro, vou criar aquele ali. Não é assim, não é tão simples assim. Por isso que o processo de fixação de linhagens, você trabalha, como nós já falamos várias vezes, o Mário já falou, eu já falei, né? Você tem que ter um certo grau de linhas de parentesco e consanguinidade. Não tem saída, né? A minha intenção nesses cruzamentos era ter bichos posteriormente albinos, tanto bolha com dorsal quanto sem dorsal. Ok? Então, eu sei que vou levar talvez uns 4, 5 anos pela frente para fixar essas características e ter essa variedade que eu estou interessado em construir. Mas não é a coisa, fez um cruzamento, já deu. Não, não é assim. A coisa não funciona desse jeito. Muitas vezes, assim, de forma geral, em genética, né, cruzar tatu com cobra não vai sair um tatu-cobra, né? Vai sair ou tatu ou cobra, e geralmente retrocedendo por causa da posição dos genes na fita de DNA, né? A posição muda completamente a manifestação fenotípica depois, né? Os peixes continuam carregando esses genes, mas eles não se manifestam por não ter alelo compatível, né? Eles não estão alinhados, né? Não estão alinhados para poder ter expressão gênica dessa forma. É isso. O pessoal não tem noção dessas situações e fica imaginando que eu vou fazer isso com aquilo e vai sair assim. E não é desse jeito. Não é tão simples assim, né? Às vezes requer várias gerações para você conseguir fixar determinadas características e ir construindo um determinado padrão. A coisa não é simples. Ontem me aconteceu uma coisa interessante, que eu estou na maior expectativa aqui. Eu não sei se vocês se lembram, já tem um bom tempo, quer dizer, isso foi anterior, ano passado, de um cruzamento de peixes que eu tenho, de uma linha, o Atonai de cauda mais longa, que era, inclusive, da linha da construção dos tossaquins. No cruzamento desses peixes nasceram filhotes albinos, filhotes num tom meio chocolate mais forte, selvagem, e uns bichinhos mais claros, meio translúcidos, mas de olho pigmentado. Eu separei, passei para tanques e tal. E antes de ontem, né, eu tive uma desova exatamente desses peixinhos mais claros. Eles são bem vermelhos, eles têm um tom de vermelho diferenciado. E eu estou acompanhando lá a evolução da desova, e os ovos são bem claros, bem translúcidos. Até agora, eu não consegui ver pigmentação de olho. Aparentemente está fertilizado, parece que não houve, né, não fertilização. E eu estou curioso por quê? Quando eu fiquei pensando a respeito, eu falei, mas como é que saíram esses bichinhos assim, albinos, uns translúcidos, mas não albinos, outros de cor
selvagem, outros de cor, um chocolate mais intenso, mais para preto. O que será que aconteceu aqui? Aí eu voltei lá no artigo do albinismo, e, relendo o artigo, o albinismo é determinado por 2 pares de genes, e tem epistasia entre os 2. E o autor, inclusive, né, desse artigo, ele relata a ocorrência desses peixes que eles chamam de light, né, mais claros, no cruzamento de albino com não albino. Aí eu fiquei pensando, poxa, de repente, esses peixinhos que nasceram mais claros devem estar dentro dessa questão dos genes de epistasia, que está limitando a produção, né, de melanina, mas que não chega ao ponto de chegar ao albinismo. Então, eu estou aqui na expectativa agora de ver o que vai nascer. Eu suspeito, né, que deva nascer um grupo de albinos e outros light, como diz o autor lá no artigo de origem, que era uma grande expectativa. Esperei 1 ano para ver isso acontecer, né, que foi no ano passado. Então, essas situações é que são os aprendizados efetivos para a gente. Então, eu estou acompanhando, vou aguardar, provavelmente amanhã ou depois, aqui está um pouco mais frio, devem começar a eclodir, e eu estou, como diz, na famosa interrogação ali, na curiosidade de ver o que vai dar. A partir daí, eu vou ter alguma resposta. Então, essas observações, que é o ponto de partida da ciência, é observar, né, que vai nos permitir caminhar para frente. Estou super curioso e ansioso para os bichos nascerem para ver o que vai dar. Mauro, se for... Você prepara espaço, hein? Prepara espaço para levar para você. Beleza. Aproveitando aí, só para a gente poder dar uma conceituada, acrescenta aí, mas epistasia é quando a gente tem mais de um gene agindo sobre uma determinada característica, e que um gene, mesmo estando em posição diferente do outro, ele pode provocar uma mudança na manifestação gênica de outro alelo que está em outra posição, né? Exatamente isso. Muito bem explicado, professor. Aqui, ó, passa o título para o Mário daqui para frente, hein? É um mecanismo de controle de um gene sobre outro, exatamente isso. Mauro, você frisou aí que os ovos estavam bem incolores, né? Translúcidos. Translúcidos. Agora, a tonalidade de cor dos ovos varia muito? A cor mesmo? Porque eu notei variações, alguns mais alaranjados, sabe? Logo após a extrusão. E outros com tonalidade um pouco mais amarelado, sabe? Uhum. Isso, como é que é isso? Tem a ver com a cor do peixe? Tem a ver com alguma outra, com alimentação? Como é que é? Só uma curiosidade, na verdade. Perfeito. Eu nunca vi esse tema. Não, principalmente a dieta. Sim. Você pode ter a fêmea, quando está ovulando, ovos totalmente translúcidos e sem pigmentação, e ovos translúcidos, alaranjados, quase vermelhos. E isso está muito relacionado ao tipo de dieta que o peixe teve. Como esses peixes, no caso específico do que eu estou relatando, estão numa caixa d'água com água muito verde, né, muitas algas, então tem muito pigmento, os ovos estão bem alaranjados, né? Mas é comum você ter fêmeas desovando com os ovos totalmente translúcidos, sem pigmentação nenhuma. Essa coloração das ovas está muito relacionado à dieta, às condições de criação do peixe. Ok, perfeito. Eu fiz alguns vídeos aqui para poder mostrar essa redução do opérculo aqui, ó. Nesse aqui que está descendo, dá para ver, inclusive, o opérculo aberto. E dá para ver um pouco ali as guelras vermelhas ali, está dando para ver. Vou pegar mais uns, eu filmei uns, esses peixes estão todos juntos. Aqui, ó. Olha um aqui, ó, muito aberto. E, para minha surpresa, deixa eu pegar mais um aqui. Nesse aquário aqui, todos os peixes estão com isso aí. Porque eles foram separados, por isso é que a gente está vendo desse jeito. E aí,
Fui dar uma lida nesse livro do Goldfish, Variedades e Genética, é um livro de 2001, e nesse livro fala, inclusive, que essa é uma característica muito apreciada pelos chineses e selecionada por eles nesse sentido, e traz aqui, inclusive, 2 exemplos. E aí, por que eu trouxe isso aqui para a gente poder dar uma olhada? Porque aí, aqueles peixinhos ali, eles são filhos do doador universal aqui de casa, né? Então, primeiro, eu tinha feito nessa visão top view aqui, ó, dá para ver os opérculos abertos. Isso aí deve estar acontecendo, eu diria, nos 30% dos filhotes, alguma coisa assim. E aí, eu trouxe o pai dos filhotes. Depois eu vou mostrar uma visão top view desse peixe. Aqui a gente está vendo o lado direito dele, e depois a gente vai ver por cima, aqui, ó, o lado esquerdo é o lado que é aberto. E aí é que vem uma filhotada toda com o mesmo problema do pai. Nesse vídeo aqui dá para ver, o lado esquerdo com uma depressão e a lateral do opérculo do lado esquerdo um pouco aberto. E eu trouxe esses vídeos foi para poder falar da importância daquilo que a gente vem conversando já há algum tempo, da importância da seleção de matrizes e reprodutores, da importância nesses últimos meses aí do treinamento nosso dos olhos, de ficar de olho nesses pequenos detalhes, porque vai reverberando e a gente vai mantendo genes que depois são indesejáveis em termos de característica fenotípica e que depois dá mais trabalho ainda para poder tirar. Naquele mesmo artigo ali do livro, ali fala que essa é uma característica recessiva, então, ou seja, é mais fácil de limpar e é mais fácil de tirar, mas tem que estar ligado. Então, era isso aí que eu queria compartilhar com vocês sobre essa questão de, apesar de ser uma característica até selecionada pelos chineses, isso foi o que me chamou a atenção, e é por isso que a gente vê com uma frequência grande todo mundo relatando, não, aqui também apareceu, porque em determinado momento na história aí, eles inclusive chegaram a selecionar esse tipo de coisa. Mas para o nosso visual atual fica parecendo mais um defeito do que uma característica desejável. E é por isso que na hora que a gente faz os cruzamentos com proximidade parental para fixar as características desejáveis, por se tratar de uma característica recessiva, ela volta aparecendo. Então, era esse aí o comentário. Eu gostaria de acrescentar um detalhe interessante, porque tem 2 aspectos a serem considerados nessa questão do opérculo. Um é o opérculo apresentar curvatura, abertura, e o outro é o opérculo ser retraído, ele ser encolhido, ficar curto, ok? São 2 características. Esse lance que você apresentou dos chineses, de selecionarem, eles selecionaram, sim, essa questão do opérculo aberto, né? Essa abertura, que, inclusive, passou a ser linhagem até para estudo de processo respiratório em peixe. Tem uns artigos lá no passado que apontam isso. Já a questão do opérculo retraído, né, não é nada interessante, porque, na realidade, essa alteração no opérculo expõe o peixe, em condições naturais, a diversos parasitas, que ele fica sem proteção, né? Mas o que eu queria relatar, né, considerando essas 2 questões, é que no passado remoto, lá no final da década de 80, início de 90, quando eu comecei a me interessar pelos fungos, que eu tive em Mogi das Cruzes,
eu já até comentei isso aí em vídeos anteriores, foi a primeira vez que eu vi um seibum, que eu nem sabia da existência dos ditucujos, né? E eu consegui um seibum, né? Quando a gente tentou pegar outro, que achou outro, né? Era um peixe desse com o opérculo retraído. E, inclusive, o pessoal da criação me deu o peixe de presente, falou, isso tem defeito, a gente não vende, pode levar. E, para minha felicidade, né, foi um casal. É um casal que veio, reproduziu, os filhotes não apresentaram esse defeito, beleza, e aí eu comecei a construir a minha linhagem de seibum. Mas, numa desova do ano passado, num dos cruzamentos descendentes desses peixes, nasceu uma filhotada bastante, como é que eu vou dizer assim, mais de 50% desse cruzamento, desse casal, tudo com opérculo retraído. Coisa que eu não vi ao longo desses anos todos. Foi acontecer agora. Né? Aquilo que você colocou é uma característica genética recessiva que confluiu nesse casal e deu um monte de filhotes assim. Da mesma forma que ocorre nessa linha, a nadadeira dorsal fracionada. Né? Então, eu tenho alguns exemplares que não têm a dorsal inteira, que eu já comentei que eu acho que esses bichos são de cruzamento de origem lá do Fênix. Tanto é que eu estou com um grupo desses, esperando os filhos da mãe desovar, e até agora eles nada. Olham para a minha cara, mas, né, não resolveram fazer nada até agora, que eu quero ver se eu consigo fazer o bicho todo com a dorsal limpinha, né, a linha de dorso limpa, né, com a dorsal sem a dorsal totalmente, para fixar o fênix. São essas coisas que a gente vai nos deparando, a gente vai se deparando com esses cruzamentos, o que vem é tudo surpresa, né? Mas é interessante que apareçam algumas surpresas interessantes, e aí a gente começa a selecionar. Foi o que foi feito lá nas origens, quando apareceu o primeiro peixinho vermelho, na realidade dourado, e alguém teve cuidado de fazer o cruzamento. E aí, com isso, você vai fixando novas variedades. Essa é a cachaça. Mas aí é preciso estar, como diz, de olho. Eu achei legal ter encontrado esse artigo no livro, primeiro para poder ver que é uma característica recessiva, para a gente poder entender por que ela vem aparecendo ao longo dos tempos, né? E também para poder a gente ficar ligado de, uma vez não querendo que essa característica se mantenha no plantel, evitar e selecionar com critério para poder ir limpando e reduzindo a probabilidade com que ela aconteça nos cruzamentos adiante. Né? Exatamente isso. Eu olhei ali o doador universal lá, né? Ele é unilateral, né? É só do lado esquerdo. Sim. Que ele tem esse problema no opérculo. E os filhos dele nasceram com os dois, né? Sim. Estranho. Saiu bilateral. Não, mas aí é que está o Minoro. Se saiu bilateral e num percentual alto, é porque a mãe que foi usada é uma mãe albina que veio lá do Mauro. Então, é porque o gene é recessivo e está no pai e está na mãe. É heterozigoto. Os dois são heterozigotos para essa característica. Sim. E é por isso que apareceu um percentual alto na descendência. Quer dizer, pode ser também mais um caso de epistasia. Aí a gente precisa delinear toda uma série de cruzamentos para identificar qual a causa. Mas é legal a gente ir entendendo a gênese do problema e ir tomando ações, porque até então eu nunca tinha olhado para o pai com um olhar mais refinado e olhando em detalhes por cima, de lado, onde que está o problema? Porque o problema é muito pouco perceptível, até mesmo porque ele é um Ryukin, e o Ryukin com o corpo muito largo e o opérculo, ele abre um pouco até para se ajustar à largura do corpo, isso passa meio desapercebido. Então, você não repara isso muito. E aí, quando eu fui ver muitos descendentes, eu fui olhar, não, onde que está o problema?
e tanto na linha dos albinos aparece de vez em quando, quanto nesse cruzamento entre linhas completamente distintas, veio aí 30%, 40% dos filhotes com problema. Então, não é problema nenhum, a gente vai aprender como contornar, mas não dá para poder vacilar na seleção, né? Sim, sim. Significa que 70% da ninhada pode ser homozigoto dominante, né? E heterozigoto recessivo, né? E esses 30% é o duplamente recessivo, porque abriu os dois, né? Exato. Abriu o opérculo, né? Não sei, estou elucubrando aqui. Não, mas a grosso modo, essa questão dos percentuais, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, mas não deu 25%, não deu 50%. Isso não é matemático, isso é a tendência. Quando é apresentado esses percentuais, é para a gente saber assim, vai ter um percentual assim, que vai ser maior, vai ser um percentual do meio, vai ter um percentual pequeno. Então, a gente precisa entender a lógica de como que a coisa possivelmente vai se apresentar, né? Para a gente poder saber onde selecionar, porque vem mais cruzamentos ali agora entre filhos do mesmo pai com fêmeas diferentes, justamente para poder fazer Iliuquim albino. Né? Legal, legal. E deve aparecer algum problema de opérculo, possivelmente nesses filhotes à frente. Sim. Mas aí tu exporta tudo para os chineses que gostam, né? Dá tudo para os chineses. Ainda mais que eu falei no grupo ali, que às vezes a gente, só antes de entrar no outro assunto, que às vezes a gente faz umas cagadas, assim, literalmente amadoras. Eu errei também a questão de pH das águas, não fui conferir, acostumado no fazer sempre do mesmo modo que nunca deu errado. Consegui matar aproximadamente 260 levinos aí por causa de um erro bobo de pH. Eu, na hora que eu vi aqueles comentários de vocês, eu fiquei em dúvida, sabe? Porque, assim, a não ser que seja um pH, assim, numa distância muito longa, muito distante mesmo, e numa troca muito abrupta, coisa que eu acho difícil de vocês terem feito pela experiência prévia, que vocês devem ter feito alguma pré-mistura nessa água aí, eu não sei não, mas eu tenho muita dúvida se isso não está muito mais ligado à fauna e flora dessa água verde, ao zoológico dessa água verde, que foi aquilo que já foi comentado aqui algumas Sim. vezes. Que essa não, no meu caso não foi. No meu caso não foi água verde, o do Ederson acho que foi. O meu foi água limpa mesmo. Enfim. Tá. Porque até eu vi alguém lá no grupo comentou, eu também faço daquele jeito lá, que alguém comentou lá com o Ederson. Eu não coloco peixe em água verde de outros peixes. Eu coloco peixes em água limpa e ela vai ficar verde com a flora daqueles peixes. Porque é engraçado quando você começa a perceber essa questão da flora e fauna da água, porque, poxa, mas tirei uns peixes daqui, eles não estavam doentes. Eu coloquei uns novos aqui, eles ficaram doentes. E quando você começa a ficar mais ligado nisso, você vê que isso acontece com uma frequência enorme, né? Exatamente a influência da biodiversidade microbiana que ocorre nesses espaços, né? E que podem interferir na biologia do peixe, né? Então, é muito importante esse processo adaptativo. Eu faço esse mesmo procedimento que o Mário falou. Quando eu transfiro a filhotada para as caixas de crescimento, é água nova e deixo esverdear. Não transfiro para água verde, porque eu não sei qual é a biologia que está lá. E isso pode afetar os bichinhos. Ainda mais que são novinhos, sistema imunológico ainda em desenvolvimento, a gente tem que ter alguns cuidados nesse sentido. A taxa de sobrevivência nossa aumentou enormemente depois que a gente implantou o protocolo de peixes que vão entrar em espaços novos, passaram por sanitização. Passou água sanitária antes, água nova,
Então, eles entram num ambiente de água nova e completamente limpo. Isso aí reduz o problema enormemente. Bom, para a gente poder dar uma entrada aí no assunto dos cálicos, eu vou só dar uma relembrada aí, Mauro, de onde que partiram duas situações aí, né? Acho que teve um dia que o Gladson publicou um vídeo de um peixe dele e colocando que pena que eu não vou poder usar para reprodução. E aí a gente fez um questionamento, porque, poxa, não, mas ele não precisa ser excluído porque é um peixe mais claro, não. Acho que é porque ele estava imaginando que, pelo peixe ser, não me lembro se era um cálico ou se era um match, mas era um peixe mais claro, e não, porque esse gene vai entrar com os genes de despigmentação. E aí a gente comentou que não necessariamente. E na mesma semana ali, eu tinha dado uma ligada para o Mauro, fazendo para o Mauro a seguinte pergunta: por que os peixes que vão ficar vermelhos devido à presença do gene de despigmentação, por que primeiro eles ficam na cor selvagem, depois entra o gene de despigmentação e aí eles ficam vermelhos, e por que alguns filhos de cálicos, logo de cara, logo de pequenininhos, eles já começam a ficar vermelhos, logo de início. E aí o Mauro começou a me contar um pouco sobre a complexidade da genética dos cálicos, e aí é isso que trouxe esse tema para a gente poder bater um papo hoje, porque aí o Mauro me contou um pouco das coisas até o ponto que ele domina e que ele tem conhecimento, e aí a gente combinou, não, vamos levar isso para o grupo para a gente poder debater um pouco, porque muitas vezes alguns cruzamentos são feitos sem saber da base desses cruzamentos e perde-se boas oportunidades de manter selecionados as questões das cores, que a gente tem comentado bastante aí nas reuniões anteriores. O primeiro aspecto a ser considerado quando a gente fala de cálico, o cálico é uma herança genética intermediária entre peixes de escamas metálicas, que é o comum que a gente está habituado, e peixes com escamas totalmente transparentes. Quando você cruza um peixe com escamas totalmente metálicas com um peixe com escamas totalmente transparentes, que também é chamado de match, né? Você tem 100% de peixes cálicos, porque é uma herança intermediária. Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, observe que quando nós estamos falando de cálico, nós estamos nos referindo estritamente à questão de escamas transparentes e escamas metálicas. Outro aspecto é a coloração dos cálicos, que envolve outros genes, né, outras características dentro do contexto cálico. Então, quando você cruza dois peixes cálicos, a variabilidade que nós temos de escamas metálicas e transparentes é muito grande dentro dessa expressão gênica. Observem que, se o peixe tiver uma escama transparente e todas as outras metálicas, ou o contrário, se tiver uma escama metálica e todas as outras transparentes, ele é um peixe cálico. A expressão da característica cálico varia, de acordo com essa combinação gênica, no percentual de escamas transparentes e escamas metálicas. Está claro isso para todos? O que é um cálico? Tranquilo? Tranquilo, bom, mas depois tem uma questão aí que eu fico em dúvida, Mauro, e foi isso que eu te perguntei outro dia. Quando a gente fala, porque eu fiquei em dúvida com relação, e só para poder
trazer aquela questão que você comentou comigo algumas semanas atrás. Porque eu achava que a escama metálica era a escama que tivesse algum brilho. E aí eu perguntei para o Mauro assim, Mauro, mas tem uns peixes que são black, que são brilhantes, e a gente tem um black que é um black opaco, fosco. E para mim essa não era uma escama metálica. E aí o Mauro me falou, não, os dois blacks, nesses dois casos, ambos os casos são metálicos. Então, a questão do metálico não é o brilho, a questão do metálico é a pintura por cima, né? A ausência de transparência na escama. Ok. Ok? Então, o ponto de partida é isso daí. Então, como isso é uma herança intermediária, no caso dos cálicos, e a frequência de escama para um lado ou para outro, se refletido naquela situação da curva de Gauss, né? Aquela curvinha, um U invertido, você pode ter uma pequena frequência com baixa incidência de escama metálica e, no outro extremo, com baixa incidência de escama transparente. E a grande maioria tem a mescla dos dois. Quando você cruza dois cálicos, você vai ter, teoricamente, né, dentro de uma distribuição normal, aí, 50% dos descendentes cálicos, 25% metálico, 25% MET, escamas transparentes. Então, esta é a característica genética da questão do cálico. Aí vem o segundo contexto, que é a questão da pigmentação desses cálicos. Então, você pode ter cálico com total ausência de melanina ou cálico com alta incidência de melanina. Se vocês pararem um pouquinho e analisarem vídeos que estão disponíveis aí na internet, onde são apresentados peixes, o Food, inclusive, já apresentou isso, os sakura, os ranchus sakura, são peixes cálicos, vermelho e branco. Vocês já devem ter visto isso. Né? São cálicos, vermelho e branco, e que já podem ter nascido com essa coloração ou terem tido pigmentação de melanina, que em presença dos genes de despigmentação, que é outra característica, eles resultarem e ficarem sakura. Ok? Estão percebendo que tem mais conjugação aí nessa história. Vamos lá, Mário. Deixa eu fazer mais uma perguntinha aí. Dentro disso que você acabou de falar, então, eu posso ter um match ou um cálico com ausência de melanina, mas ele não é albino. Exatamente. Exatamente. Observe o seguinte, o que foi que deu origem a tudo isso de King? Foi o surgimento da mutação dos genes que controlam a expressão de melanina. Então, quando esses genes estão presentes, são dois pares de genes, basta ter um, embora leve mais tempo, vai levar à perda de melanina. A partir do momento que esse gene começa a atuar, ele começa a impedir a expressão de síntese de melanina. Ele leva à perda de melanócitos. Então, o peixe vai despigmentar a melanina e vai aparecer as outras cores que, teoricamente, ele poderia ou pode ter, seja geneticamente ou pela dieta. São duas coisas também distintas, né? E ele não vai ter pigmento de melanina. Então, o cálico, ele pode tanto ter pigmento de melanina, como ter ausência de pigmento de melanina, geneticamente pela origem das linhas ou por expressão de genes de despigmentação de melanina. Então, é muito comum, quando você faz cruzamento de peixe cálico, você observar nos ovos embrionados peixes que pigmentam muito
peixes que pigmentam pouco, larvinhas ainda, embriões, né? Ao nascerem, né, até larvinhas bem clarinhas e larvinhas mais escurinhas, medianamente escurinhas. Porque no cruzamento de dois cálicos, você vai ter 25% metálico, que só irão despigmentar, caso tenham gene de despigmentação, depois de 2, 3 meses. Então, nascem todos escurinhos, parecem um selvagem, podendo, inclusive, formar peixes black. Se não tiver o gene de despigmentação, eles vão permanecer com essa coloração. Se tiver, depois de 2, 3 meses, eles começam a perder a melanina e vão clarear. Desculpa se a pergunta for, mas o sakura, ele é necessariamente descendente de um cálico? O sakura é um cálico. Tá, ele só não tem o preto, então. Ele não expressa ou deixou de expressar pigmentação escura de melanina. Okay. Ele pode ser de linha que não contenha pigmento de melanina ou que tenha gene de despigmentação que leva a despigmentar a melanina para ficar naquela coloração final. Excelente. Obrigado, professor. Ele é um cálico, né, sem melanina, que fica vermelho e branco. Porque você tem cálico também, né, que não é vermelho e branco, pode ser todo vermelho, ok? Que aí já não é um sakura. Ô, Mauro, só para todo... Desculpe, deixa eu fazer uma correção. Que o sakura, né, ele está muito relacionado ao formato de nadadeira que os japoneses gostam, que se reporta à flor de cerejeira e a coloração das flores de cerejeiras. Né? E ainda tem o saraçá. Eu estou chamando a atenção para poder diferenciar. Né? Que os saraçá são aqueles peixes vermelhos e branco, mas não, obrigatoriamente, não tem que ser cálico. Ele é um vermelho e branco metálico. Percebeu? São 2 vocábulos distintos, sakura e saraçá. Uhum. Só para ajudar a clarear, até a gente acostumar com essas nomenclaturas. Tá. Só para poder ilustrar isso que você acabou de comentar, essa aqui é uma imagem de larvas recém-eclodidas e embriões ainda, onde você havia comentado comigo, onde a gente já dá para ver que esses aqui são cálicos. Então, esse aqui é o primeiro dia que essas larvas estão saindo, e eu tinha comentado com o Mauro, poxa, mas a gente já vê que são cálicos já nas larvas, dentro dos ovos a gente já vê que são cálicos. Sim, a gente já consegue ver os cálicos, a gente já consegue ver os albinos, a gente já consegue ver os chocolates, e os seibuns também, as cores já são diferentes desde pequenininhos, né? Pode ser também, Mário, que algum desses seja match. Aham. Ok? Ok. Na realidade, tem algumas colorações que já se expressam desde o nascimento dos bichos. Né? Por isso, eu vou reportar aquilo que eu falei lá no início dos peixinhos, das larvinhas, que apareceram tudo laranjinha. Eu falei, pô, o que é isso? Estou extremamente curioso, que para mim é mais uma possibilidade dentro daquilo que eu já conhecia. Foi uma coisa nova para mim. Né? Então, estou aguardando o que vai dar lá. Então, normalmente, esses peixes, né, no caso dos cálicos, né, eu não sei se você tem alguma outra imagem de uma mesma desova, onde você tem os ovos embrionados ou as larvinhas totalmente escuras, que são os metálicos. Não sei se você tem aí disponível nessas suas imagens. Tenho, sim. Vou levar só um minutinho aqui para poder localizá-las, mas eu vou ter, sim. E assim, são detalhes que a gente vai passando a observar e que depois a gente começa a aprender um pouco sobre essas questões e parece assim, pô, mas isso é o famoso conhecimento inútil, né? E o que eu faço com isso? Não, isso já nos ajuda a identificar uma série de questões precocemente, né?
Mas eu Então, não acho. tem algumas colorações que, ao nascer, já é. Né? O Mário comentou aí a questão do ceibum, do cálico, o albino, o chocolate. O que você vê de diferente do chocolate para o albino é que, no caso do chocolate, o olho é pigmentado, o olho é marrom, não é preto, ele é marronzado. O albino, o olho é totalmente vermelhinho, mas você já vê um diferencial. Ok? E nos albinos, eles podem nascer totalmente amarelinhos ou alaranjados, mas o olho é vermelho. Então, nesse estágio, já é possível você começar um processo de separação. Os ceibuns, eles têm uma tonalidade um pouco mais clara do que um selvagem. Professor, essa escama metálica, né, ela é brilhante, né? Nas carpas, eles denominam essas escamas brilhantes de guirim, se eu não me engano. Salvo engano, acho que é guirim, né? Mas não é isso não, Minoru. Não é isso. Não. Nas carpas, o guindim é uma outra característica. Se você pegar uma carpa normal, ela tem escama metálica. O guindim é um processo de deposição, se não me falha a memória, acho que de guanina, que dá aquele reflexo, dá uma reflexão nas escamas. É outra característica genética. Não tem a ver com esse metálico que nós estamos falando aí dos quingos. Ah, tá. Ok? São duas coisas distintas. Ok. Olha só que legal, Mauro, você está perguntando aí, ó. Esses aqui são larvas ceibum. Aqui, ó. Observem que o grau de pigmentação desse peixe não é tão intenso como se fosse um selvagem normal. Sim. Sim. Eles são clarinhos, eles são um cinza clarinho. Eles têm melanina, mas não tão intensa. Isso aí. Agora, eu vou colocar umas larvas metálicas. Quer ver? Aqui agora já são umas larvinhas metálicas, que não são os cálicos. Obviamente, aqui acho que a luz também, a luz deixou elas um pouco mais claras e o fundo está claro, mas não tem as pintinhas do cálico, né? Não tem as manchas do cálico. A distribuição de melanina é equilibrada em todo o corpo. Uniforme. Uniforme, isso, essa era a palavra, uniforme. Bom, então o segundo ponto agora é a questão da coloração. Aí nós podemos ter cálico o mais variado. Pode ter cálico todo vermelho, todo branco. Vou fazer um comentário que não é molecagem. Pode ter cor de rosa, em função da transparência, da predominância do MET. Eu já tive exemplar aqui de telescópio assim, né? O bicho saiu meio cor-de-rosa, muito interessante, por sinal. E você ter peixes com alto grau de pigmentação de melanina, como já foi apresentado, que o Ederson já colocou alguns peixes dele com uma intensa pigmentação melânica, que dá um efeito muito bonito, mas com escamas, que você vê que tem metálico e não metálico. Então, essa variabilidade de coloração é outro aspecto, outra característica genética que envolve outros genes. Ficou claro isso, pessoal? A minha dúvida, no início, quando apareceu esse peixe, era um cruzamento de peixes que vieram do Ederson, e todos eles cálicos, bem bonitos, não apresentavam nenhuma despigmentação, e saiu esse peixinho branco total, só que ele chama de fantasminha, ele já nasceu sem nenhum tipo de pigmentação, então eu não preciso mais ter medo de pegar esse peixe, que inclusive é um peixe bastante bonito, é um peixe que eu não consigo ver defeito nele, por isso que eu fiquei com ele para mim, de mascotinho mesmo. Eu posso utilizar ele na reprodução tranquilamente, sem medo de fazer com que ele afete a genética, puxando ela para essa despigmentação.
Eu, acho, eu queria só fazer como diz o Mauro, fazer uma molecagem. Você já está querendo, assim, ter muita certeza precocemente. Vai ter que observar um pouco mais, porque essa é a primeira suspeita. Talvez ele te dê essa segurança, mas enquanto você não tem essa segurança, dá para você poder ir testando ele, né? Então, de todo jeito, tem que cruzar para saber e ver o que vai dar na frente, né? Exatamente isso. A primeira coisa é o seguinte, ele tem todas as escamas transparentes, você observou bem? Todas. Tá, então, observe, ele muito provavelmente é um match. Ou seja, é um dos extremos das descendências de cálico. Você cruzando ele com peixe de escama metálica, ele deverá dar 100% dos filhotes cálicos. Essa é a grande vantagem de você ter um match. Né? Porque, na realidade, parece que existe uma associação da característica match com um certo grau de letalidade. Então, quando a gente fala que dá 25% match, 50% cálico e 25% metálico, na prática, isso não é o real. Porque uma boa parte daqueles peixinhos que seriam match, eles morrem. É igual o albinismo em guppy, que é semiletal. Então, nascem menos peixes albinos do que seriam os 25%, teoricamente falando. E a questão da coloração dele, né, novamente, como eu estou falando, que a coloração é algo independente, seria interessante fazer cruzamentos para ver como é que fica nos descendentes. A gente não tem uma resposta pronta para isso, Gledson. Não posso te fazer uma afirmativa taxativa, porque a gente não sabe, eu não sei o que está dentro da genética desse peixe. Então, seria interessante cruzá-lo, né, com tanto peixe cálico quanto peixe metálico e observar na progênie, né, o que acontece. Observe que, se você cruzar ele com um cálico, né, ele vai ter, teoricamente, 50% de filhotes cálicos e 50% de match. Ou seja, totalmente fantasminha igual ele. Uhum. Ok? Ao passo, se você cruzá-lo com peixe metálico, 100% cálico. E o que vai acontecer? O fenótipo é match. O peixe é 100% com escamas transparentes. E o que vai acontecer nos dois casos? Se ele permanecer match o resto da vida, ele vai continuar com aquela coloração. E se ele tiver gene de despigmentação da melanina, sendo um match? Bom, se ele tem gene de despigmentação de melanina, ele vai ficar translúcido. Ele vai ficar alaranjado com branco. E daí ele não vai ter pigmentação. Uhum. Né? Na realidade, os matches têm essa característica de serem muito clarinhos, porque é a falta de guanina nas escamas, que dá a reflexão metálica. Né? Agora, a coloração, você pode ter um match totalmente vermelho, pode ter vermelho e branco, pode ter totalmente branco, alaranjado, né? Quando não tem presença de melanina, vai ficar nessas cores. Se tiver presença de melanina, vai ter pigmentação, pintas pretas, mancha azulada, que é a característica nos cálicos. Esse é um ponto especialmente importante dessa conversa, né? Porque, especificamente, não só pela nomenclatura do hedonistic lá, que a gente já conversou anteriormente, mas buscar as tonalidades, as manchas pretas e buscar o azul é altamente desejável dentro dos cálicos, né? É onde eles ficam mais bonitos, né? Observe o seguinte, eu usei como exemplo lá os ranchus, né? Os sakura. O sakura é um hedonistic que não tem pigmentação de melanina. E é vermelho e branco. Ok? Se ele tiver pigmentação, né, de melanina, com preferencialmente fundo azulado e pintas pretas, aí sim ele se enquadra no contexto de hedonistic, que é a característica de pigmentação que caracteriza o hedonistic, o ranchu hedonistic. Inclusive, nessa mesma ninhada que teve esse fantasminha,
que são filhotes de importados, dois, tanto o pai como a mãe, fez um cruzamento com a reprodução manual que eu fiz, saíram peixes saraçá. Inclusive, eu perguntei ao Ederson, é normal, eu cruzei 2 cálicos, saiu um saraçá, que loucura, saiu laranja e branco, num cruzamento cálico. Aí ele, não, é normal, é um gene presente nesses cruzamentos aí, então é normal. Eu só fiquei em dúvida mesmo no caso desses fantasminhas, se eu poderia usar ou não. Na realidade, o Gledson, se saíram dos cálicos peixes saraçá, como você está descrevendo, né, é porque tem gene de despigmentação de melanina nessa linha. Tá vendo? Percebeu? Pois é, mas aí agora entra a dificuldade entre diferenciar um saraçá de um sakura. Não, era saraçá, são laranjas e brancos. Metálico. Eles não são saraçá, exatamente, nasceram todos Isso. cinza e foram despigmentando 2, 3 meses. Exatamente. Isso significa que na linha tem gene de despigmentação de melanina. Ok? Aí, aqueles peixes que apresentam pigmentação de melanina, para você fixar a característica, você vai ter que observar o quê? Se ele não perde a melanina ao longo do tempo, ou escolher aqueles que perderem mais tardiamente a melanina, para que, cruzá-los entre si, você ir eliminando os genes de despigmentação para você fazer com que a frequência desses pigmentos de melanina fiquem presentes na linhagem. E como isso pode demorar 2, 3 anos, esse é o trabalho de paciência. Ok? Essa é a realidade. Essa aí é aquilo que a gente tem comentado aí em algumas reuniões anteriores, né, que o Mauro sempre chama atenção para a gente poder ir identificando essa genética das cores, porque se a gente ficar focado só na morfologia e utilizarmos peixes com gene de despigmentação aleatoriamente nos cruzamentos, vai despigmentar tudo. Daqui 2, 3 gerações, você já não consegue mais ter peixes que não despigmentem. É exatamente isso. Daí a importância de ter um controle, né, dos cruzamentos e do que ocorre com a progênie, para que você possa, posteriormente, selecionar. Não tem muita saída. Ou você faz, ou você faz. Se você não fizer, não vai acontecer. Fazendo, você não tem certeza. Vai levar um tempo, algumas gerações para fixar. É isso aí. Mas o importante é que a gente tenha noção de qual cruzamento a gente está fazendo para a gente poder chegar onde a gente quer com mais certeza, com menor espaço de tempo. Toda vez que a gente cruza um cálico, seja ela bonita, coloração, você cruzou com peixes que têm um gene de despigmentação, você está introduzindo o gene de despigmentação na progênie, ou seja, os filhotes vão perder a pigmentação de melanina. É só uma questão de poucos ou para mais meses, infelizmente. Então, não é um cruzamento dos melhores, exceto se o interesse não for na pigmentação dos cálicos com a pigmentação de melanina. Se for para pegar a morfologia do peixe e continuar fazendo metálico ou não metálico, beleza. Mas se a intenção é ter peixes com pigmentação mais escura, com as manchas azuis, com pintas pretas, não misture com peixes que têm um gene de despigmentação de melanina. E vai te dar trabalho para limpar isso, vai levar 3, 4, 5 gerações se bobear. Como deve ter, como outras pessoas vão assistir esse vídeo, Mauro, acho que é importante só a gente dar aquela lembrada, né, que diferente do gene do opérculo, que nós conversamos no início, que é um gene recessivo, o gene de despigmentação, ele é o dominante. Então, introduziu, fez cruzamento com animal que tem gene de despigmentação, essa vai ser a característica dominante. Então, para frente, são características bem mais difíceis de lidar para poder diminuir essa concentração gênica de despigmentação nas gerações posteriores.
Exatamente isso. Observe, inclusive, que os japoneses, nós já falamos isso também em outros momentos, eles classificam os peixes em 3 estágios, né? O Tosai, Nisai e Oya, né? Tosai são aqueles peixes que estão no primeiro ano, Nisai, o peixe que está no seu segundo ano de vida, e Oya, no terceiro ano de vida. Então, a escolha de peixes para a reprodução somente a partir do terceiro ano de vida. Por quê? A chance de você ter mais clareza ou um pouco mais de certeza que ele não tenha gene de despigmentação é maior. Porque esses genes atuam até 3, às vezes chega a 4 anos, e o peixe começa a despigmentar. Aí você acha que você está com a linha legal, fixada, e na hora que você vai ver o bicho começa a despigmentar, você fala, pô, de novo. Esse é o pepino. Paciência. Espaço, tempo e paciência. Mas é bom, porque para a gente aprender a ter a paciência oriental. O negócio vai ser fazer teste de progênie mesmo, então. Exatamente. Não tem saída, só fazendo cruzamento para ter certeza. Avaliar os filhos. Enquanto isso, a linhagem parental vai envelhecendo, você vai vendo se não está despigmentando. Se não despigmentou, ótimo. Continue fazendo o teste de progênie com as outras matrizes, né? Vamos dizer assim, até encontrar o casal ideal. E é aí que as coisas vão ficando complexas, né, Minoru? Porque como a gente não vai ficar esperando chegar lá na fase OIA para poder escolher os reprodutores e as matrizes, a gente vai fazer isso anteriormente, eu preciso ter uma forma de identificar e manter separados os diversos filhotes, porque o que vai acontecer com os progenitores lá na frente, não, agora já posso usar aqueles filhos daquele casal que já está com 3, 4 anos de idade. Só que se eu misturei tudo, eu não tenho como identificá-los, e aí eu já não tenho como rastrear quem são os filhotes daquele cruzamento, daquele macho com aquela fêmea, e daí vem a complexidade do processo de seleção. Nós vamos ter que chegar no ponto de fazer microchipagem. Mas assim, antes da microchipagem, que a gente tem limitações desde ordem tecnológica até questões de custo e disponibilidade de equipamentos, isso reforça o nosso trabalho como grupo, como pessoas afins, onde eu fazer sozinho e dentro da minha estufa, manter várias linhagens e vários cruzamentos é extremamente complexo. Agora, mandar uma filhotada ali para o Sérgio, que está pertinho aqui de casa, mandar uns ali para o Mauro, que é justamente o que o Ederson tem feito de maneira exemplar. Eu mando alguns peixes para cá, mando alguns peixes para lá, e depois, e aí, como é que foi aí? Me manda de volta os filhotes daqueles que eu te mandei aí? Mando sim. Então, se a gente conseguir compartilhar conceitos de forma que as pessoas entendam o porquê das coisas e compartilhar material genético, a gente amplia a nossa capacidade de trabalho usando o grupo como base genética. Sim, exato. Omar, excelente. É isso que a gente tem conversado muito, né? Eu, você, principalmente você, o professor, a gente tem falado muito sobre isso. Esses blacks, né, que eu estou trabalhando esse ano, né, que também veio lá do Irã, aí a gente tem que ver o que vai dar, se não teve mistura, mas eu acredito que não. Falo para você que eles estão muito bonitos. Eu mandei, né, tinha mandado 2 para você, e não sei como é que eles estão aí, mas agora não, agora os que ficaram aqui comigo, realmente, eu tive uma desova excelente deles aqui, tá? E são todos com a cauda muito bonita, são blacks realmente diferenciados, tá? E, assim, a filhotada está toda viva, estou cuidando com artêmia e tudo, e em breve eu quero estar fazendo isso aí, quero estar
mandando para você, mandando para os demais do grupo aí que tiver interesse, tá? O professor já sinalizou, então, assim, eu quero estar distribuindo para vocês aí essa genética dos blacks, quem quiser fazer né, dar continuidade ao trabalho, porque realmente são blacks diferenciados. Vocês, né, da próxima vez que você vier aqui, vou tirar da água verde aqui, o professor também, quando vier, vou mostrar para vocês aí que os peixes são realmente muito bonitos. Não, agora você não vai mostrar para a gente, não é aí não, rapaz. Nós vamos arrumar um aquário para você levar lá para a exposição. Porque agora a gente já vai começar espero que esteja finalizada a fase de ficar tudo só para o Mauro sozinho e a gente começar a fazer grupos e levar indivíduos para a gente poder mostrar para as pessoas, na prática, o que é isso que a gente está falando em termos de seleção e o que se esperar na progênie, e justamente a partir da demonstração de isso aqui, olha como que estava, como que nasceu, como que ficou, e reafirma também a importância do que a gente tem comentado dos registros fotográficos e dos vídeos aí, para a gente poder usar esse material como registro histórico dos cruzamentos que a gente está fazendo. Né? Viu? Escuta bem o Mário. Ajuda o velho, pô. Senão, tudo eu. Pô, não dou conta de fazer tudo. Esse acho que é um dos pontos mais bacanas desse grupo nosso, dessa discussão e do intercâmbio. Porque a gente distribuindo essas tarefas, no bom sentido, né, a gente tem muito mais chance, porque às vezes você consegue um peixe diferenciado, né, tira uma filhotada. Nenhum de nós está sem o risco de dar algum abacaxi, como o Ederson colocou. Pô, transferir, morreu aquela quantidade. Acontece. Né? Eu ainda brinquei, foi com um colega nosso, um veterinário também, o Walter, né? Eu falei, pô, cara, você acha que aqui em casa não morre peixe? Ainda fiz um kkkk de molecagem com ele. Pô, aqui em casa também morre peixe. Descuidou um pouquinho, pode dar problema. Então, a importância de ter esses peixes com essas características distribuídas com 2, 3, 4 ou mais, né, é um mínimo de maior segurança de não se perder esses peixes. Essa é a questão. Ô, Mauro, eu queria até ampliar. Quando você fala que na sua casa também morrem peixes, quem lida com produção animal, seja galinha, suíno, porco, vaca, ave, boi, avestruz, passarinho, lida com perdas de animais. E isso ressalta a importância disso, tudo que a gente está conversando, em termos de guardar e ter uma diversidade de material genético identificado, porque acaba que os peixes que a gente tem, eles são os portadores dos genes que a gente está selecionando e estocando ao longo do tempo de forma viva. Então, esse é que é o grande lance, né? A gente não dá para poder ficar muito no foco do perdi esse ou perdi aquele. Isso são indivíduos, e aqui a gente está tratando de população, né? Exatamente. É a construção de um banco genético. A preservação dessas características. Vou fazer uma pergunta para o Mauro e para o Mário, que tem mais albinos na linhagem. Quando é que vai rolar um ranchu albino, hein? Em construção. Não só ranchu, como bolha, né? E bolha com dorsal e sem dorsal. Está em construção. Está no caminho. Vamos fazendo os cruzamentos. Eu estou bem atrás nesse processo aí, viu, Douglas? Porque a essa altura do campeonato, do material genético que eu tenho aqui, seria... Eu vou encostar no Mauro ali, ó, porque seria um trabalho muito longo eu colocar um albino com dorsal, com ranchu, aí vai sair um F1, que deve sair variado, deve sair uns fiapos de
de dorsal em alguns, não sei se já sairia logo de cara, mas não sei, dificilmente sairiam albinos já no F1. E aí depois no F2 é que iria buscar uma redução maior e uma seleção desses ou com resquício ou sem dorsal. Então, quer dizer, uns 3, 4, 5 anos para poder chegar num albino, num Renchu albino. Então, assim, o Mauro já deve estar com um trabalho já há mais tempo ali, ó. Então a gente vai esperar assim. E aí, Mauro, já saiu aí? E o curioso é isso não, pô. Quando eu fiz o cruzamento, lá no ano passado, do bolha com albino, fêmea albina de linha Demequim, 99,9% dos filhotes F1, tudo de dorsal, completa. Uma meia dúzia de meia dorsal. Inclusive que eles estão separados, né? Mas eles não reproduziram, irmãos deles já desovaram, tem a filhotada nova, inclusive com uma incidência. Uma desova deu alguns raros albinos, na outra desova deu um grupinho um pouco maior, deve ter mais de uma dúzia, mas que ainda não dá para detectar se tem dorsal ou se não tem dorsal, né? Mas já tem filhotinhos albinos dentro desses cruzamentos, que poderão expressar ou não a bolha ou a dorsal. Paciência, mais um tempo aí pela frente. Ô Douglas, vou falar uma coisa para você. Vindo isso do Mário e do professor, vou falar para você, eu só não desisto porque eu gosto pra caramba, viu, bicho? Porque... Olha, eu estou aqui anos-luz atrás, eu tenho que caminhar uns 40 anos para chegar bem perto. Então, mas é isso aí que a gente está comentando. A gente, como grupo, ao invés da gente ter que passar pela Via Crucis toda, não, a gente pega e te manda um material já com 3 anos, já dando pulo no tempo, porque se você for fazer tudo sozinho, aí, meu caro, aí em 10 anos você caminha muito pouco. A gente tem que ter apoio mútuo e tem que formar a rede. Inclusive, eu não sei se vocês têm acompanhado alguma coisa assim nesse sentido, mas no mundo da administração, na gestão de empresas, o conceito mais utilizado na atualidade na gestão de empresas é o conceito de ecossistemas. Montagem de ecossistemas, que é justamente o mesmo princípio, mas isso lá na gestão de empresas, o mesmo princípio que a gente está falando aqui agora. Uma empresa que precisa desenvolver, vamos pegar a sua área aí, o Douglas, uma empresa que precisa desenvolver competências na área de tecnologia. Se ela for desenvolver competências internamente, treinar pessoas, começar a contratar umas pessoas e tal, e as pessoas aprenderem como que os processos aqui nessa empresa podem ser otimizados com a utilização da tecnologia, que nada. Não tem empresa nenhuma fazendo isso mais. Ela vai ali e compra o serviço ou compra uma empresa e já traz as competências formadas e tem ganho. E tem ganhos enormes no tempo com essa junção de competências. Porque se a gente for querer fazer... Então, assim, a mesma coisa que a gente está falando dentro de casa, quando a gente está se referindo a essa evolução genética, nas empresas é a mesma coisa. A gente vai buscando ferramentas para poder ganhar tempo. Senão, se a gente for fazer tudo internamente, é demorado. Não, com certeza. Eu que o diga. Pois é, Mauro, tem que tirar o chapéu para você mesmo, viu? Não só pelo conhecimento, pelo compartilhamento, a questão aí do altruísmo, mas é principalmente a questão da persistência, porque o Mauro já contou e já comentou aqui no grupo também, em outros momentos, que ele não sabia nada dessas questões da genética das cores, ele não sabia no início, quando ele começou na tentativa e erro,
Poxa, mas não saiu isso? Poxa, mas não saiu aquilo? E aí é que começa, volta, igual aqueles jogos de tabuleiro de criança, né? Volte 5 casas. E, e, e volta lá e faz de novo, e agora mapeia, seleciona, aguarda novamente para poder chegar no ponto. E essa talvez seja uma das principais razões disso tudo que a gente está fazendo e debatendo aqui, não só para a gente, mas para quem estiver nos assistindo, de forma que a gente consiga, a partir do ponto que a gente vai chegando de melhoramento, seleção e identificação do material genético, para a gente poder evoluir juntos, porque senão é demorado. Economizar tempo, né, Mário? Reduzir erros. Eu cometi muitos erros, eu sei. Fiz muito cruzamento errado, mas eu não sabia. Né? Então, a ideia é evitar que esses erros sejam repetidos, porque atrasa muito e, na maioria das vezes, as pessoas desanimam, desistem. Né? Mas eu sou teimoso. E aí vem aquele velho o chavão, né? Juntos somos mais fortes. Isso não é só conversa fiada, não. Isso é realidade. Né? Certamente. É por aí. E que bom que o professor sempre foi teimoso, né? Estamos aqui hoje, né? Pois é, ué. Isso aí. É mais persistência do que teimosia. Alguém tem que ser teimoso, alguém tem que ser persistente, né? E é por isso que a gente vem conversando um pouco já há algum tempo, mas para quem não o fez ainda, obviamente cada pessoa vai encontrar o seu formato de registro. O meu formato aqui, os meus aquários estão numerados, os tanques estão numerados, e eu tenho um caderno, que poderia ser uma planilha, poderia ser outro formato aí, mas para poder ir registrando. Esses peixes aqui são da desova tal, esses peixes aqui está um peixe que veio lá do Mauro, está um peixe que veio lá do Sérgio, e eu vou registrando essas coisas, porque senão, e aí vai... se a gente não fizer uma forma mínima de registro, guardar... Não, eu tenho tudo aqui na cabeça. Doce ilusão. Não funciona, não funciona. Quando eu fiz a desova desses vermelhinhos que nasceram translúcidos, eu falei, bom, eu lembro que essa aí, o casal tal, sei qual é o casal, está lá no tanque, né? Tinha filhotes albinos, né? Nesse tanque eu coloquei os vermelhos com alguns exemplares mais escuros, assim, mais amarronzados. Falei, pô, mas em qual tanque que eu coloquei os albinos? Matutei. Olha, não lembrava. Fui lá no meu caderninho, né? Já descobri, o tanque tal, estão os albinos dessa mesma linha, junto com outros lá. Está anotado. Se você não registra, não tem jeito, a gente não tem memória para tudo isso. Ainda mais na minha idade. Né? Então, o negócio é complicado. É de extrema importância você registrar. Você ter um nível de controle. Pode ser a forma que você achar melhor, né? No caderno, no computador, parará, mas não fique confiando só na memória, porque não adianta. Eu pensei e nada, não conseguia chegar. Qual dos tanques que tem albino que é dessa linha? Não vinha, pô. Não vinha, a memória não trazia. Né? Então, fui lá no caderninho e já identifiquei, é esse daqui, porque eu vou fazer cruzamento depois, pegar o albino dessa linha para cruzar com eles, dependendo do resultado que der dessa desova. É isso aí. Agora, eu queria chegar na sua idade com a sua memória, viu, Mauro? Nádegas. Você não veio com essa história que, ainda mais na minha idade, ainda mais na sua idade, caramba, você sabe, você consegue resgatar coisas pra caramba nesse HD seu aí. O problema é que não tem jeito de fazer upgrade, cara. Não tem mais. Não, upgrade não tem, mas em compensação, o que a gente está fazendo aqui é registrando e aliando isso aí com a forma de registro sua interna, a gente está ampliando a rede. E cada vez que a gente está fazendo isso aí,
a gente está criando mais nós que possibilitam isso de perpetuar. Mas, assim, em primeiro lugar, eu acho que nós já estamos com mais de um ano já né, de fazendo esses encontros, e minha formação, todos já sabem, eu sou engenheiro, não tem nada a ver, né, mas tem 40 anos que eu crio King, né, e assim, depois que o grupo foi formado, eu comecei, sem sombra de dúvida, a ter acesso a informações mais, lógico, internet, contribui tudo. Mas com o professor aqui, com o próprio Mário, a gente começou, e o Hermínio e o Minoro, que são mais antigos, né, que a gente começou o grupo mais cedo, entrou Rosana, Douglas, e agora tá o Gledson, é o mais novo aí do time. Né? Eu tenho muito a agradecer, porque eu sempre gostei muito, né? Não sei porquê, mas eu sempre gostei. E a contribuição que eu tive aí, principalmente aí do professor e do Mário, né, sempre trocando figurinha, mas agora com o Minoro também. Então, assim, a gente vai aprimorando, mesmo com falta um pouco aí na parte do HD aí, né, do professor, esse conhecimento, toda a parte biológica da coisa. A Rosana entrou para contribuir, o Hermínio deu inúmeras contribuições, assim como o Minoro. Mas eu falo para vocês, assim, se eu já gostava disso, eu agora fiquei cachaceiro disso aí, né? Então, é muito legal chegar no nível que a gente chegou, né? E que agora eu estou vendo, assim, né? O grupo aumentou e está sendo frequente a presença da Rosana, do Douglas e do Gledson, que está entrando também frequente, né? Antes era eu, Minoro, o professor, e o Hermínio e o Mário. Então, assim, a gente está colhendo resultados hoje, né, de todo esse trabalho que está sendo feito, que foi puxado principalmente pelo professor e pelo Mário, e assim, estou muito feliz, né, e o que eu puder contribuir, a minha estrutura, como já disse, é muito pequena, mas aprendi muito. Esse ano eu levei muita chinelada aqui do Mário e do professor, né, que falaram: você tem que decidir o que você quer, porque você não dá para dar tiro para todo lugar, você não tem estrutura, caramba. Então, esse ano eu fiz 3 escolhas, né? Porque eu tenho peixe de praticamente todas as raças aqui em casa, mas eu não tenho espaço. E aí entra num das filosofias, né, dos critérios do professor, né? Espaço, tempo e paciência. Né? Então, a questão do espaço não tem jeito, enquanto eu não mudar, eu não vou ter jeito. Mas a questão de priorizar as coisas, né? Eu priorizei 3 raças esse ano, né? E até agora só consegui mesmo com os blacks. E agora tem um casal de Demequim que eu separei aqui, que é tanto black quanto cálico, que eu separei, que eu quero tirar uma desova deles. E também tem os Lionhead, que eu tenho aqui 8 Lionhead maravilhosos, estão muito bonitos, mas não quero desovar. E os demais eu cuido com muito carinho, mas não vou mexer com eles, não. Era isso que eu queria deixar aí, Mário, esse meu relato aí de mais de um ano que nosso grupo está aqui, né? Sejam bem-vindos, espero que todos aí, né, Rosana, Douglas, Clédio, façam parte daqui para frente, fiquem com a gente aí, porque está muito gostoso cada dia que passa. Valeu, Sérgio. A recíproca é verdadeira e muito legal você trazer isso aí e agradecer a todos aí, porque a presença das pessoas nos motiva a dar continuidade, né? E tendo essa conexão entre pessoas, a gente está criando a base para podermos dar saltos em termos genéticos muito mais rápidos aí nos próximos anos. Legal você trazer isso aí também, que hoje essa é a reunião do nosso grupo, meeting número 30, e já vem de quando a gente começou lá no número 1, já tem um bocado de história aí, considerando que a gente deve ter, em média, aí, reuniões entre 1h30 e 1h45 dos vídeos que são disponibilizados, porque a grande maioria foram de 2 horas e tanto. Daqui uns tempos, isso aí já é
uma pós-graduação em Kingios mesmo. Muito conhecimento prático, muita coisa acumulada, e acredito que, inclusive, era para a gente ter tratado disso hoje, mas na nossa próxima reunião, nosso tema central é a questão da exposição, como que ela vai funcionar a parte operacional, a parte de julgamentos, e a exposição ela é o amálgama de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, porque é a hora que a gente vai conseguir ligar os pontos e dar continuidade nesse projeto para poder motivar que mais pessoas conduzam esses trabalhos de forma profissional. Porque uma coisa que a gente tem percebido, e isso eu vejo não só agora nos Kingios, mas isso vem aí da história dos GUPs e dos betas, o Fábio já viu isso muito também, já comentou também, sempre chegam pessoas de forma completamente legítima, querendo ampliar as criações e querendo viabilizar essas criações do ponto de vista econômico. Está tudo certo, porém, querer fazer isso sem conhecimento prévio, além de não contribuir com a evolução do setor como um todo, eu diria até que chega a atrapalhar, porque são criadas distorções. Então, assim, se eu não sei cozinhar, eu não começo a aprender a cozinhar e estou querendo abrir um restaurante no dia seguinte, na hora que eu estou aprendendo a cozinhar. Primeiro, eu tenho que ser um expert em cozinha, para depois achar que dá para eu poder tocar a vida com uma cozinha. Não tem jeito de eu aprender a cozinhar abrindo um restaurante. Isso acho difícil, não vou dizer que é impossível, não, mas acho pouco factível. Mas eu queria fazer um comentário. O Mário deu um enfoque aí, chamou bastante atenção da importância da rede, né? E eu reforço em cima, porque sem rede a gente não pega King. Viu? Não ia perder a oportunidade. Claro. Professor, os Kings são muito mansinhos, não precisa de rede, não. Depende. Depende do tamanho do tanque. Do tanque, água verde. Ô, Mário, até aproveitando isso, era uma coisa que eu queria deixar aqui para o final, e exatamente no final que você comentou, nós só vamos ter mais uma reunião no dia 23. Eu sei que você já organizou aí 90% da exposição, não sei aí, o que você precisa, já coloquei à disposição, se precisar de alguma coisa aí, mas você quer fazer só mais, né, você acha interessante a gente fazer só mais uma reunião no dia 23, ou seria aconselhável a gente fazer mais umas duas aí, mais tratando da exposição em si? Nós não temos agenda para isso, não, Sérgio. O próximo final de semana é a exposição de Natal e a gente vai estar lá dando um apoio lá para o professor Paulo Faria e para o Márcio Bittencourt, porque aqui a gente está tratando dos Kingios. Eu até vou colocar lá no grupo nosso, lá dos Kingios, eu vou colocar a reunião que nós fizemos em relação à mudança do processo de julgamento dos GUPs, não pelo conteúdo, mas pelo formato. A evolução do processo é super interessante, sabe? E aí a gente fez uma reunião há umas 2 ou 3 semanas atrás, o Mauro participou também, mas era com os gupeiros. E a gente está com frentes de trabalho, tem a turma dos Kingios, dos discos, dos GUPs, dos betas, mas eu não vou dispensar ajuda, não. Nos 2 finais de semana seguintes, a gente vai estar lá na organização, lá tem funcionário lá já rodando, as coisas estão caminhando lá. E eu te aviso aí, a gente dá uma ajuda lá e aproveita e bebemos uma cerveja. E aí você vai ver também como que já está sendo preparado lá o local. Conte comigo, estou à disposição. Combinado. Maravilha. Então é isso aí, gente. Uma ótima semana para todo mundo.
Um abração. Próxima reunião, então, a gente trata desses detalhes da exposição e do que for surgindo aí no grupo daqui até lá. Bom, gente. Beleza. Boa semana. Boa semana, professor. Boa semana, pessoal. Boa semana a todos. Valeu, um abração. Tchau.